Ainda tratando de quantidade de elementos de um conjunto, eu queria dizer para vocês que é representado por N, ó, a quantidade de elementos, ou por esse hashtag que a gente utiliza lá no Face e até quando a gente fala, né? Hashtag significa quantidade de elementos na teoria dos conjuntos ou em qualquer outro lugar dentro da linguagem matemática. Então, esse hashtag aqui, ó, aparece em alguns livros e N, como quantidade de elementos, aparece em outros. Então, tanto faz usar N, que é igual a usar esse hashtag, tá? Que, na verdade, é um símbolo de quantidade dentro da matemática, às vezes nem tão avançada assim, e pode aparecer nos livros esse sinal dentro da linguagem matemática que significa quantidade. Bom, então vamos ler a atividade. Dado A e B conjuntos, tais que a quantidade de elementos do conjunto A é 4, a quantidade de elementos do conjunto B é 5 e a quantidade de elementos da interseção entre A e B é 3. Determine o número de subconjuntos de A união com B. Então, a gente sabe que o número de elementos entre A unido B nada mais é que a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B menos a quantidade de elementos de A inter B, para não contar duas vezes, tá? Depois eu explico melhor. Então, qual a quantidade da união? Não sei. Mas o problema me dá a quantidade de elementos que tem em A são 4. A quantidade de elementos que tem em B são 5. Menos a quantidade de elementos da interseção, que é 3. Então, 3 mais 5, 9, menos 3, 6. Então, o número de elementos de A união B são 6. E o número de subconjuntos? De A união B é igual, né? O N dos subconjuntos de A união B, quem é? É 2 elevado na quantidade de elementos, ó. Então, vai ser 2 elevado na sexta. 2 na quinta é 32, vezes 2, 64. Então, vai ter 64 subconjuntos. Então, agora, para tentar não só vocês fazerem utilizando a fórmula, é bem interessante a gente ver assim, ó. Vamos supor que eu tenho um elemento A aqui, ó. O 1 e o 2. E o 3. Ó, aqui tá o B. O 1, o 2, o 3 tá aqui na interseção e aqui eu tenho o 4 e o 5. Então, eu tenho A, que é 1, 2 e 3. Eu tenho o B, que é 3, 4 e 5. Certo? 3, 4 e 5, chave, dóris, chave. Aí tá. Então, e eu tenho o A inter B é o conjunto unitário 3, ok? Então, vamos lá. Se eu quiser a quantidade de elementos, ó, eu tenho a quantidade de A união B, eu estou falando aqui de quantidade. Então, eu quero a quantidade de A. Quem são os caras mais? A quantidade de B. Vamos supor que alguém pense assim. Então, vamos ver. Quantos nós temos em A? 1, 2, 3. Quantos elementos nós temos em B? 1, 2, 3. O que deu aqui? 6 elementos. Mas não é verdade. Porque se eu quiser A unido B, vamos unir os dois conjuntos, ó. Eu tenho o 1, o 2 e o 3 que pertence a A. O 3 que pertence a B já tá aqui escrito uma vez, então não preciso repetir.
E daí eu tenho o 4 e o 5 se eu fizer a união. Vamos contar aqui quantos elementos nós temos na nossa união. O 1, 2, 3, 4, 5, que deu casualmente 5 elementos. E aqui, ó, quando a gente pensa na união, a quantidade de elementos, nós temos que tirar a quantidade de elementos da interseção para a gente ter a certeza que não vai se repetir. Porque se eu colocar aqui todos os elementos de B, os de A estão aqui e os de B estão aqui. Se eu, depois dessa vírgula, colocar os elementos de B, eu vou repetir o 3. Então, por isso que na nossa fórmula, nós temos que retirar a quantidade de elementos da interseção, tá? Então, é menos 1, né? O 13 é apenas um elemento, então nós temos 6 menos o 1, que de fato nós temos 5 elementos, tal como nós fizemos aqui. O N de A unido B é igual a 5 elementos, tá? A quantidade de elementos. Casualmente aqui deu o último elemento 5, mas é uma questão casual, porque se eu te contar quantos elementos eu tenho aqui, eu tenho 5, certo? Próxima aula depois.